Você já se perguntou se a fé é um instinto, uma ilusão ou apenas um sintoma da nossa mente tentando escapar do vazio? Essa é a suspeita brutal que Daniel Dennett, um dos mais respeitados filósofos da ciência do nosso tempo, se transformou em afirmação filosófica, científica e provocadora. A religião é um fenômeno natural, como uma doença ou uma moda. Dennett não comparou a religião a uma enfermidade por acaso. Ele propôs uma leitura radical: a fé não é um dom divino, mas um produto evolucionário, tão humano quanto a febre ou o consumo de tendências passageiras. E mais incômodo ainda, ela pode ser contagiosa, irracional e prejudicial, apesar de parecer inofensiva ou reconfortante. Nos próximos minutos, vamos apresentar 7 reflexões cortantes, com exemplos concretos, que revelam como a religião, em muitos aspectos, opera como um mecanismo biológico e cultural, com efeitos similares aos de patologias ou modismos. Não se trata de uma blasfêmia. É uma hipótese científica. E talvez, um chamado à lucidez coletiva. Contextualização da vida de Daniel Dennett. Daniel Clement Dennett nasceu em 1942, nos Estados Unidos, em uma família marcada pelo pensamento crítico e pela conexão com o mundo acadêmico. Seu pai era agente da inteligência americana e estudioso do Islã, ou sua mãe, professora. Desde jovem, Dennett foi fascinado por filosofia, biologia e inteligência artificial. Estudou em Harvard, depois em Oxford, e se destacou por aplicar métodos científicos à investigação de temas tradicionalmente filosóficos. Foi um dos principais representantes do chamado Novo Ateísmo, ao lado de Richard Dawkins, Sam Harris e Christopher Hitchens. Mas, ao contrário de ataques passionais à fé, sua abordagem foi sempre a da dissecação racional da religião como fenômeno natural. Foi professor da Universidade Tufts e dirigiu o Center for Cognitive Studies, onde pesquisou como a mente humana constrói narrativas, crenças e ilusões. Dennett faleceu em abril de 2024, aos 82 anos, deixando um legado filosófico que convida a humanidade a olhar para a religião com olhos desarmados, sem medo, sem tabu e com profundo rigor intelectual. Principais obras de Daniel Dennett. A Perigosa Ideia de Darwin. Um dos livros mais influentes de Dennett. Ele defende que a teoria da evolução de Darwin tem implicações não apenas biológicas, mas também filosóficas, sociais e religiosas. A seleção natural, segundo Dennett, explica até mesmo comportamentos como a fé, vistos não como revelações, mas como adaptações. Quebrando o encanto e a religião como fenômeno natural. Sua obra mais direta sobre religião. Dennett trata a fé como um produto da evolução cultural, que deve ser estudado como qualquer outro fenômeno social. O encanto que ele propõe quebrar é o tabu que impede a análise crítica da fé. A Consciência Explicada. Livro denso e inovador, onde Dennett argumenta que a mente humana cria ilusões para dar sentido ao mundo, incluindo a ilusão de um eu coeso, de entidades superiores. A fé, nesse contexto, é útil, mas não necessariamente verdadeira. Principais pontos de reflexão. A religião como produto da evolução cultural. A religião não surgiu do nada. Foi moldada lentamente, como uma adaptação psicológica às pressões sociais da vida em grupo. Em ambientes onde a vigilância direta era impossível, a crença em divindades oniscientes funcionava como um mecanismo de controle social. O medo do inferno substituía o medo do chefe tribal. Estudos antropológicos, como os de Ara Norenzayan, mostram que sociedades com crença em deuses punitivos tendem a apresentar maior cooperação, mas também mais autoritarismo. Em outras palavras, a religião não eleva o ser humano, ela o domestica. E uma domesticação baseada no medo dificilmente é virtuosa, se é funcional, mas não necessariamente justa, ética ou esclarecida. Crenças religiosas se comportam como vírus mentais. Dennett utiliza o conceito de meme de Richard Dawkins para apontar que as ideias religiosas replicam-se como vírus, não precisam ser verdadeiras, só precisam ser convincentes e replicáveis. Assim como o vírus da gripe precisa apenas de um hospedeiro vulnerável, o dogma religioso precisa apenas de uma mente em busca de sentido. Esse padrão é visível em momentos históricos de histeria coletiva. As cruzadas arrastaram milhares de pessoas para guerras que misturavam fé, poder e brutalidade. A Inquisição legitimou torturas com base em salvar almas.
O jihadismo moderno sequestra jovens com promessas de glória espiritual e paraísos inexistentes. São ideias que se instalam, crescem e se defendem com uma imunidade que ignora qualquer argumento racional. A fé infantilizada. A fé cega é o combustível das religiões mais dogmáticas. Quando alguém é ensinado desde a infância que questionar é pecado, o pensamento crítico se atrofia antes mesmo de amadurecer. Isso não é espiritualidade, é condicionamento. Dennett alerta que muitas religiões produzem uma infantilização da consciência. O fiel ideal é o que obedece, não o que reflete. Isso gera uma massa de adultos infantilizados espiritualmente, que dependem de figuras autoritárias, pastores, padres, gurus, para interpretar o mundo por eles. Casos como o suicídio coletivo da seita Heaven's Gate ou os seguidores de Jim Jones em Johnstown revelam os extremos desse abandono da razão. Quando a dúvida é proibida, o absurdo se torna rotina. O efeito da recompensa, céu, paraíso, ilusão. Religiões oferecem promessas que nunca precisam ser cumpridas. O céu, o paraíso, a vida eterna. Tudo acontece depois da morte. E justamente por não poderem ser verificadas, essas promessas se tornam infalsificáveis, terreno ideal para manipulações. Dennett compara essas promessas a sistemas de recompensa intermitente, como em jogos de azar. A lógica do talvez mantém o fiel preso. Talvez Deus esteja testando. Talvez a recompensa venha depois. Talvez meu sofrimento seja parte de um plano. A fé se torna um cassino espiritual, a casa sempre vence, mas o fiel segue jogando. Em igrejas neopentecostais, por exemplo, o marketing da vitória financeira sustenta dízimos milionários, mesmo quando a maioria permanece na pobreza. O paraíso virou uma mercadoria, se a fé, o pagamento antecipado. A religião como imunidade à razão. Um dos aspectos mais perigosos da religião é sua blindagem contra a crítica. A fé se define como crença sem evidência. E isso a torna imune à lógica. Qualquer falha pode ser reinterpretada como prova de fé. Quando uma profecia falha, o discurso muda, era um teste. Quando um milagre não acontece, faltou fé. É uma armadura ideológica que se adapta a qualquer contradição, como um vírus resistente a todos os remédios. Essa lógica circular impede qualquer correção. É o mesmo tipo de pensamento que sustenta cultos extremistas, negacionismos científicos e teorias da conspiração. Não importa o que diga a realidade, o dogma sempre terá uma resposta pronta. E respostas prontas matam perguntas legítimas. O preço do dogma, em vidas reais em jogo. A religião não é apenas um conjunto de crenças inofensivas. Quando seus dogmas entram em conflito com evidências científicas, o resultado pode ser desastroso. Testemunhas de Jeová que recusam transfusões de sangue já levaram à morte de crianças em hospitais, mesmo com todos os recursos médicos disponíveis. Em comunidades evangélicas no Brasil e nos Estados Unidos, a recusa à vacinação gerou o retorno de doenças erradicadas, como sarampo e poliomielite. Na Nigéria, a proibição religiosa do uso de preservativos acelerou o avanço do HIV entre populações já vulneráveis. Religiões que colocam seus textos sagrados acima da vida humana cruzam a linha do absurdo. O preço da fé cega é pago com sangue, se muitas vezes, sangue de inocentes. A religião como estética social. A religião também sobrevive por seu apelo simbólico. Roupas, rituais, músicas, arquitetura. Ela é bela, encenada e muitas vezes comovente. Mas essa estética é frequentemente confundida com profundidade. E isso é perigoso. Dennett aponta que, como a moda, a religião se reinventa para continuar relevante. Igrejas com shows de luzes, cultos com DJs, padres com redes sociais. O sagrado virou espetáculo. Não é mais uma questão de transcendência, mas de audiência. Pior, no conteúdo dogmático muitas vezes permanece o mesmo, sexista, homofóbico, anticientífico, mas agora embalado em forma pop é o mesmo veneno, com nova embalagem. E isso mostra que, no fim das contas, o sagrado é uma construção estética adaptável ao gosto do freguês. Análise da frase. A religião é um fenômeno natural, como uma doença ou uma moda. Dennett não ofende. Ele analisa.
A frase não é uma blasfêmia. É um diagnóstico evolutivo. Ela convida à investigação da fé com os mesmos instrumentos que usamos para estudar doenças, ideias e modas. A religião, sob esse olhar, perde o manto da intocabilidade. E ganha o status de algo que pode, se deve, ser compreendido racionalmente. Ponto de vista. A frase de Dennett exige coragem. Coragem para olhar para a fé não como revelação divina, mas como criação humana. Coragem para admitir que a religião pode ser, sim, um vírus mental, adaptativo, sedutor, mas também perigoso. Como doenças que se disfarçam de cura. Como modas que se travestem de moralidade. Dennett não nos propôs a destruição da fé. Propôs o fim da imunidade da religião ao pensamento crítico. Sua morte não encerra esse debate. Pelo contrário, torna mais urgente a tarefa de continuar questionando aquilo que muitos ainda temem investigar. Mas e se Dennett estiver certo? E se a fé não for dom divino, mas apenas uma estratégia cultural replicada como um vírus? E se as crenças religiosas se propagam não por verdade, mas por utilidade emocional e social? E se o medo do vazio espiritual for o combustível que mantém a religião viva, não a presença de um Deus? E se a fé, ao invés de nos libertar, estiver nos programando para aceitar a submissão como virtude? Se a fé é uma construção humana, ela pode ser redesenhada, repensada ou mesmo deixada para trás. E isso só será possível se pararmos de tratá-la como um mistério, se começarmos a tratá-la como um fato. Dennett nos deixou um chamado claro em que tenhamos lucidez. Lucidez para pensar o que muitos apenas repetem. Lucidez para duvidar, quando o mundo exige obediência. Lucidez para compreender, se não apenas acreditar. Se esse conteúdo ecoou dentro de você, curta o vídeo, inscreva-se no canal Ensinamentos Brilhantes e ative o sininho para mais reflexões como esta. Aqui, buscamos a lucidez, não para atacar, mas para compreender o que muitos temem questionar. Até o próximo vídeo.